Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnica e Segurança. Estamos desenvolvendo aqui a disciplina Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. E nesta aula nós vamos falar sobre o item 8 do seu material e vamos entender um pouquinho do crescimento econômico versus o desenvolvimento sustentável nos países, principalmente aqui no Brasil, e vamos trazer alguns aspectos importantes, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico ligado às questões do meio ambiente, eu quero que você grave uma informação importantíssima. Talvez você não tenha a idade aí de ter passado por essa experiência. No Brasil, existiu em 1992 a ECO, que obviamente foi uma convenção entre os países, literalmente para pensar nos impactos que poderiam existir literalmente no meio ambiente a partir dos processos industriais. Isso lá em 1992. E obviamente dessa reunião que existiu no Brasil foi um marco literalmente para o mundo todo, porque a partir dali começaram a surgir mais legislações específicas em vários outros países e surgiu também a chamada Agenda 21, que a gente vai conhecer aqui nessa aula, alguns aspectos importantes sobre ela. O que vem a ser a Agenda 21, professor? É literalmente um marco onde vários países assinaram e se comprometeram em emitir menos poluição ambiental. Literalmente resumindo a isso, tá? Em qualquer tipo de aspecto, no ar, na água e no solo. Ok? Então, o crescimento literalmente econômico exagerado, exacerbado, tá? Ele vai trazer aí aspectos importantes da degradação dos solos, dos mares, da fauna, da flora, trazer literalmente impactos importantes ao meio ambiente, trazer também impactos importantes às questões relacionadas à natureza, e esses aspectos também acontecem tanto em países pobres quanto em países ricos. Ok? Então, o crescimento exagerado de maneira em geral, exacerbado da devastação da natureza gera impactos em qualquer tipo de país, seja ele pobre ou ele país rico. A Agenda 21, ela é bem clara sobre isso quando ela trata a respeito da questão do crescimento sustentável. Então, os estados eles deveriam reconhecer literalmente e prestar apoio devido à identidade, cultura, aos interesses, literalmente, das pessoas e dos países que têm a participação devida para a obtenção do seu sustento ou desenvolvimento sustentável. Então, a Agenda 21 veio trazer justamente essas questões, tá? E literalmente ela aconteceu na convenção, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, que é chamado de Rio 92. Foi um acontecimento gigante que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992, onde foi assinada literalmente essa Agenda 21, onde 170 países participantes, inclusive o Brasil, que foi o anfitrião dessa conferência, ele assinou o comprometimento de cumprir com alguns desses requisitos, com todos os requisitos da Agenda 21, tá? E nesse processo, então, teve esse nome porque se refere à preocupação com o nosso futuro a partir do século 21. Isso aconteceu lá em 1992, tá? Então, mudar a mentalidade literalmente é minimizar os impactos para literalmente maximizar os benefícios que podem trazer do desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável é que a gente quer continuar desenvolvendo, quer continuar produzindo, mas que tenha uma harmonia, que tenha um equilíbrio, que não gere degradação do meio ambiente. E nesse processo, então, mitigar risco, quando a gente fala em mitigar, eu quero que você entenda que é diminuir os riscos, tá? Então, mitigar riscos ambientais, obviamente, só vão trazer benefícios para empresas, tá? E não é só para boas empresas, é para todas as empresas, ok? E ele vai ser bom tanto para a empresa, quanto para a população, quanto para o país inteiro. E nesse processo, então, é importante a gente pensar nesses aspectos, tá? O Brasil, só para a gente ter uma ideia, ele tem uma gama gigante de biodiversidade, fauna, flora, de espécies de plantas, até mesmo ainda não catalogadas, que não existem nos livros, tá? Que são desconhecidas. E esse processo gigante de biodiversidade do Brasil traz também, literalmente, um aspecto importante de visão internacional do Brasil para outros países, porque a gente tem uma visão tropical aí do Brasil. E, obviamente, quando se opta literalmente entre o crescimento econômico e a conservação ambiental, qual vai ser a relação? A gente vai pensar em crescer ou a gente vai pensar somente em proteger o meio ambiente? Tá? É aquela velha história que a gente ouve no dito popular: descobre um santo para cobrir outro? Tá? Então esse pensamento não deve ser feito dessa forma. Então eu não posso descobrir um santo para cobrir outro. Eu tenho que pensar no desenvolvimento sustentável, mantendo o equilíbrio do meio ambiente sem degradar o meio ambiente. Tá?
E nesse processo eu quero que você entenda que existem 3 pilares desse desenvolvimento sustentável, pensando no impacto que pode gerar no meio econômico e na fauna do meio ambiente. Nós temos que pensar no aspecto ambiental, social e no aspecto econômico. Ambiental, social e econômico. Então, esse processo de desenvolvimento econômico no Brasil e no mundo todo, ele tem que levar em consideração os aspectos sociais, que obviamente vão ser de impactos positivos, porque vão trazer mais renda para a população, mas pode ser de impactos negativos, porque não vai trazer saneamento básico, por exemplo, para a população. Não vai trazer alimentos ou água tratada, por exemplo, para a população. E, obviamente, o impacto ambiental, que esse aspecto econômico exacerbado, exagerado, pode trazer de impacto ao meio ambiente e também à população. Então, essa tríade aqui, ela deve ser pensada literalmente por nós, para nós repensarmos esses processos. O Brasil é signatário da Agenda 21, sendo, então, assinante, literalmente assumindo o compromisso desse processo e vem implantando há vários anos várias legislações específicas sobre isso, quanto a emissões, por exemplo. E todos os países, de maneira geral, também vêm contribuindo nesse processo para evitar esse processo de degradação mais amplo, ok? E quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, que é o unir literalmente de vários tipos de aspectos, ecológico, então ambiental, social e econômico, nós entendemos que se houver um impacto econômico e ecológico, a gente tem que pensar o que é viável. E a partir daí eu vou ter o que é sustentável. Então, se eu pensar em econômico e social, eu tenho que pensar o que é equitativo, tá? E se eu pensar em social e ecológico, eu tenho que pensar o que é suportável para ambos os dois, tanto para o social quanto para o ecológico. Então, o crescimento populacional também exacerbado, ele pode gerar impactos aqui. Quando eu faço a união dessas 3 informações aqui, eu cruzo essas 3 informações, o que for literalmente positivo para todas elas, em todas essas vertentes, aí nós temos o que é realmente sustentável, ok? Bem, falamos nessa aula, então, o item 8 sobre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Espero que você tenha compreendido esses aspectos importantes do processo de desenvolvimento e de impactos que podem trazer ao meio ambiente. Aguardo você na próxima aula e até lá!